Boa noite, meus irmãos, a todos os irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, aos irmãos que estão em vossos lares nos assistindo em mais esta oportunidade. E eu, meus irmãos, convido a todos para iniciarmos e fazermos a prece, aquela prece que nos eleva o pensamento a Deus, a Jesus, que possamos sentir o pulsar do nosso coração, a falar com o Pai, a falar com o Mestre Jesus. Senhor, que esta oportunidade que aqui nos encontramos reunidos em vosso nome, através, Senhor, do nosso aprendizado, do nosso fortalecimento espiritual, possamos buscar o teu alento, o teu abraço, o teu consolo, e que possamos nos sentir, Senhor, fortalecidos, principalmente na fé, na esperança e no divino amor que o nosso Mestre assim veio nos ensinar. E para que possamos dar início, meus irmãos, é que eu convido aos irmãos que possamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade, que carinhosamente chamamos de GEAF. Hoje, nossa palestra é o tema: os olhos são a candeia do corpo. Mas é tão bonito, os olhos são a candeia do corpo. E o que é a candeia? Se nós formos procurar, candeia é luz, é uma lamparina, é uma lâmpada. É aquela que se acende perante a escuridão. E aí nosso irmão, ele nos fala, Mateus, ele nos fala sobre a candeia dos olhos, a candeia que ilumina o corpo. Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, fala assim: a candeia do corpo são os olhos, e de sorte, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então veja a vida com os bons olhos, pois isso fará muito bem a você, muito bem a vossa alma. Isso se encontra na Bíblia, no Novo Testamento. E aí muitas vezes nós ouvimos dizer, que os olhos, são o espelho da alma, Já ouvimos dizer isso, é tão bonito, E aí quando nós pegamos essa mensagem de Mateus, e ele fala dos olhos, a importância do olhar. Se teu olho for bom, o teu corpo será iluminado e irá refletir o bem. Mas se caso os teus olhos forem maus, aí também irá refletir também o desalento, o mal, as trevas.
Olha só como é importante o olhar. Quando Jesus esteve na terra, muitas vezes ele curava, ele acalentava a alma através do olhar. Porque o olhar do Cristo, ele conseguia ver a alma, a nossa alma. Então ele sabia das nossas necessidades, das nossas dores, das nossas aflições, das nossas doenças. E muitas vezes, através do seu olhar, Jesus curava não só o corpo, mas principalmente a alma, que muitas vezes estava tão desalentada, tão necessitada. Então, nós vemos a importância do olhar. Como nós estamos olhando, como nós estamos a refletir quem somos e o que vemos pelo nosso olhar. Nós podemos dizer que o olhar é o reflexo da nossa alma. E às vezes é verdade. Porque às vezes estamos felizes, os nossos olhos é como sorriem para nós e para aqueles que estão nos olhando. Se estamos apaixonados, é como se saíssem faíscas dos nossos olhos. Mas também, se estamos entristecidos, se estamos doentes, o nosso olhar fica opaco, sem brilho. Mas o que é importante, meus irmãos, não é só o refletir, mas é como também estamos, através do olhar, vendo o que acontece ao nosso redor. No nosso lar, no trabalho, vendo o que acontece na nossa sociedade e no mundo em que vivemos. E como está o nosso olhar? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas coisas que muitas vezes nos perdemos no olhar. E é preciso manter, como diz Mateus, nas palavras do Mestre, ter bons olhos. E aí, como está? Eu pergunto, como está o nosso olhar? Jesus nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o argueiro e a trave, que também se encontra na Bíblia, no Novo Testamento. E aí Jesus nos relata sobre o bom olhar, sobre aquilo que estamos fazendo com o nosso olhar. E no argueiro e a trave, que muitas vezes as pessoas ouvem e falam, mas o que é o argueiro e o que é uma trave? Aí eu trouxe até hoje um exemplo. O argueiro é como um cisco, pequenininho, não é? Muito pequeno. Às vezes até a gente tem dificuldade de enxergar, inclusive nós que usamos óculos, né? De tão pequenininho que é, esse é o argueiro. A trave é como se fosse um pedaço de madeira. E aí Jesus, neste ensinamento, nos fala: por que vós vedes nos olhos do teu irmão um argueiro, um cisco, e não vê em vosso olho a trave, um pedaço de madeira? E ainda vos diz: deixe que eu tire o seu argueiro. E você continua com a trave. E Jesus disse: ó hipócritas, primeiro tirais a trave do vosso olho, para que depois possais assim auxiliar o vosso irmão a tirar o seu argueiro, o seu cisco.
E o que Jesus quis dizer nessa passagem dos olhos, do ter bons olhos? Porque muitas vezes nós nos deparamos com os nossos irmãos e muitas vezes só vemos o lado ruim, só vemos a imperfeição, só vemos o lado difícil. Mas nós que estamos na terra temos sim qualidades, mas também temos muitas coisas a modificar, não é mesmo? Todos nós. Porque se fôssemos perfeitos, com certeza já estaremos em mundos mais evoluídos. Mas se nós estamos aqui, nessa grande escola da vida chamada Terra, a escola das almas, é para esse grande aprendizado. Mas o que adianta se nós só vermos o lado ruim das pessoas? E não adianta só ver, porque a gente vê e ainda fala, e ainda comenta. Mas será que nós estamos enxergando a nós mesmos, quem somos, com um olhar voltado para nós, para vermos em nós o que nós precisamos mudar? Jesus, no livro Jesus no Lar, de nosso irmão Ney Lúcio, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, Jesus nos relata uma história muito interessante. Jesus diz que ao longe, numa região, havia um pai muito sábio. Esse pai tinha 3 filhos. Mas esses filhos discutiam muito, brigavam entre si. Então o pai, que era um homem sábio, chamou seus filhos e disse a eles: vou dar a vocês uma missão para cada um. Vocês irão levar presentes para o castelo, para o governante. E eles ficaram entusiasmados. O que vamos levar? Um filho levou um vaso caríssimo. O outro filho ia levar um animal, uma corça, tão delicada, amarrada a uma corda. O terceiro filho, então, iria levar um belo bolo, todo ornamentado, numa bandeja de prata. E eles falaram: não, pai, pode contar conosco, nós vamos cumprir essa missão. E aí, como o castelo não era longe, eles foram a pé, seguindo pela estrada. Mas eis que o que acontece? Um começa a discordar e a discutir com o outro. Aquele que carregava o vaso estava ali carregando, sendo que aquele que estava ali com o animal dizia: olha como você está carregando esse vaso, desse jeito o vaso vai cair, presta atenção naquilo que você está fazendo. E aquele que carregava o vaso, por sua vez, dizia para o irmão que carregava o bolo: olha onde você pisa, senão o bolo pode cair no chão. Olha só como você está andando. E aquele que carregava o bolo chamava a atenção do irmão que carregava o animalzinho, que estava ali a puxar. Olha como você está carregando o animal, como você está puxando a corda. Você pode até machucar o animal, não é desse jeito. E aí começou um a ver o que o outro fazia. De certo? Não. De errado. E aí começaram nesse bate-boca, nessa discussão. E eis que aquele que carregava o vaso passou por uma pedra maior, não viu, escorregou, perdeu o equilíbrio e eis que cai o vaso ornamentado. Quando o vaso cai no chão, o
o animalzinho se assusta, a corça se assusta. E como ele não estava segurando direito, a corça corre e corre para a floresta. Quando o irmão que estava carregando o bolo viu a corça correndo, o que ele fez? Vou correr. Tenho que pegar a corça. E foi correndo. E aí o que aconteceu? Ele escorregou. E aí caiu o bolo. Todo o bolo caiu no chão. E eis que um olhava para a cara do outro e um dizia: a culpa foi sua. Porque se você não tivesse deixado cair o vaso, isso não teria acontecido. Mas se você tivesse segurando direito o animalzinho, ele não teria fugido. E o outro dizia: mas se você não tivesse segurado direito o animal ali, a corda, o bolo não teria caído. Porque eu fui atrás do animal. E um discutindo com o outro que o outro era culpado. E eis que o que acontece? Eles retornam para casa. Sem vaso, sem o animal e sem o bolo. Aí chega para o pai e conta o que havia acontecido. Mas pensa que eles pediram desculpa? Não. Eles disseram para o pai: olha, aconteceu isso porque a culpa foi dele. Porque se ele não tivesse feito isso, eu não tinha feito. Porque se ele não tivesse derrubado o vaso, não tinha acontecido isso. Porque se ele tivesse segurado o animal, não tinha acontecido isso. E cada um apontava o dedo para o outro. Então o pai disse assim: veja, meus filhos, eu dei uma missão para vocês, para cada um de vocês ser responsável por esta missão. E o que fizestes? Em vez de cumprir a missão que eu te dei, perderam tempo para ver o que o outro estava fazendo. E assim é o que acontece na vida. Quanto tempo nós perdemos vendo os defeitos dos outros, vendo aquilo que os outros fazem de errado? E Jesus disse: veja, meus irmãos, se eles tivessem bons olhos, talvez não teria acontecido isso. Se eles estivessem empenhados de cumprir a sua missão até o final. E isso não acontece conosco, meus irmãos. No nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade em que vivemos, estamos sempre vendo o lado ruim das pessoas. E não conseguimos ver as qualidades. Devíamos ver as qualidades e trabalhar os nossos defeitos. Porque nossas qualidades a gente sabe. Mas os nossos defeitos, muitas vezes nós escondemos. Nosso irmão Albert Einstein conta uma história muito interessante, uma pequena história, que ele diz assim, que a humanidade é como uma fila indiana. O que é uma fila indiana? É como se todos andassem um atrás do outro. E cada pessoa carrega 2 sacolas. Na frente, ela coloca na sua sacola todas as suas qualidades, tudo aquilo que ela tem de bom. Atrás, ela coloca todos os seus defeitos, tudo aquilo que não é bom. Mas como uma fila indiana, estamos andando um atrás do outro, o que vemos? Nossa qualidade. Mas nós vemos o defeito daquele que está atrás, que está à frente de nós. Mas aquele que está atrás de nós, vê o quê? Os
defeitos. Então veja, o que está atrás vê os nossos defeitos. Nós vemos as nossas qualidades e aquele que está na nossa frente, nós vemos o quê? Os seus defeitos. E não é assim, meus irmãos. Muitas vezes escondemos os nossos defeitos, camuflamos os nossos defeitos. Mas às vezes aquele que está ao nosso lado, que está conosco, sabe, nos conhece. Mas por que nós ainda camuflamos? Por que nós ainda continuamos nessa fila indiana? Porque nós ainda colocamos a sacola com as qualidades à nossa frente e os nossos defeitos escondidos. E porque ainda continuamos a só ver os defeitos daqueles que estão à nossa frente. Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, e nos deu a oportunidade, através das experiências da vida, através da inteligência, do raciocínio, através do livre-arbítrio, da liberdade, mas acima de tudo, do respeito aos nossos irmãos. Uma palavra hoje, às vezes até esquecida, não é? O respeito. E Deus nos deu a inteligência para que nós possamos nos lembrar de que não somos perfeitos. Aquele que está ao nosso lado não é perfeito. Mas se estamos juntos, é porque temos que aprender uns com os outros. Não é assim? E é assim a escola. A professora que sabe mais não ensina os alunos? E os alunos por si não correspondem através do seu aprendizado? Então, nessa grande escola da vida, nessa grande escola chamada Terra, estamos aqui como pequeninos instrumentos. E como aprendizes, temos, meus irmãos, a importância de despertarmos. É o momento de despertar. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo tão rápido, tão ligeiro. Parece que o dia nem tem mais 24 horas. É tão corrido. Mas também, por ser tão corrido, nos pede que nós tomemos precauções, o devido cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que falamos. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos que somos donos da verdade, que o que eu penso, o que eu acho, é a verdade. E eu quero que aqueles que estão ao meu lado, que aqueles que estão ao meu redor, pense igualzinho a como eu penso, porque eu acho que a minha verdade está certa. Mas eu conheci um irmão que já desencarnou, um irmão muito querido, chamado Seu José, e ele sempre dizia que há sempre 3 verdades. E um dia eu perguntei, como assim? 3 verdades, Seu José? Sim, a sua verdade, a minha verdade e a verdade de Deus, que muitas vezes nem é a sua e nem é a minha. Porque muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos a vontade de Deus. Porque muitas vezes queremos que seja feita a minha vontade. Então, meus irmãos, como Jesus nos ensinou, irmãos, tenhais bons olhos. Utilize os seus bons olhos, para que você, com seus bons olhos, possa irradiar àqueles que estão ao seu redor o amor, o carinho. Podemos até não ser compreendidos e entendidos,
muitas vezes até no nosso lar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque nós um dia retornaremos à pátria espiritual. Deixaremos o corpo e retornaremos. Então, nós sabemos para quando está marcada a nossa passagem de retorno? Não sabemos. Não sabemos o momento em que vamos nos despedir da terra e retornar à pátria. Não sabemos. Então, não é o momento de estarmos mudando no hoje, no agora, no olhar, nas palavras, no sentimento, meus irmãos. Sentimentos. Este é o momento, porque a hora que nos chamar para podermos subir, para podermos pegar ali a nossa viagem de retorno, nós podemos dizer: Senhor, eu fiz tudo aquilo que podia, aprendi muito, errei muito também, mas eu tentei, Senhor, fazer o melhor que eu podia. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos pegamos a julgar as pessoas, principalmente aqueles que não concordam conosco, a julgar aquilo que os outros fazem. É até prazeroso falarmos dos outros, mas por que, em vez de falar dos outros, nós não vemos como somos? Quem realmente somos? No Evangelho, nos faz a explicação que seria bom se nós tivéssemos o espelho da alma. O espelho que faz nos ver como realmente somos. Não o físico, mas o que temos na alma, no coração. Mas nós podemos sim fazer aquilo que o nosso irmão, no livro dos Espíritos, nos ensinou. Que dizia nosso irmão que todo dia, antes de se deitar, ele pensava em tudo que tinha feito. Aquilo que ele falou de bom, aquilo que ele falou de ruim, se alguém ficou magoado com ele, se ele devia ou não ter feito ou ter falado. E assim ele foi aprendendo a se observar. Esqueci o nome dele, vocês se lembram do nome do irmão? Santo Agostinho, muito obrigada. Nosso irmão Santo Agostinho. E ele fazia isso toda noite. E ele se perguntava: eu devia ter feito isso? Eu devia ter falado assim? Eu devia ter ponderado naquilo que eu fiz? E assim, aos poucos, porque sempre aos poucos, meus irmãos, sempre aos poucos, nós vamos descobrindo quem somos. E principalmente, se estamos cumprindo a nossa missão na Terra. Porque se estamos aqui, é porque todos nós temos uma missão a cumprir. Então, meus irmãos, que possamos ter bons olhos. Que cada vez que olharmos a um irmão, a um familiar, a um conhecido, até um estranho, lembremos: Senhor, que eu possa ter bons olhos. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos, e que possamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos, neste momento em que nós, unidos em pensamento, unidos em oração, elevando, Senhor, o nosso pensamento à figura do nosso Mestre Jesus, nosso meigo nazareno, e rogar, Senhor, o teu amparo, o amparo de Deus, nosso Pai, para este planeta Terra,
este planeta que nos recebeu para mais este grande aprendizado de vida. Vos rogamos pelos nossos irmãos em humanidade, principalmente por aqueles que ainda se encontram em meio às guerras, aos conflitos, à fome, à indiferença. Vos rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas e muitas vezes fazem ali o seu pequenino lar e fazem de pontes, de pontilhões, um lugar para poder ali morar. Vos rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram doentes do físico, do corpo, mas também doentes da alma, muitas vezes entristecidos, acamados, perdidos na sua tristeza, no desânimo. Senhor, tende misericórdia de todos nós, por aqueles que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares, que todos eles, Senhor, possam receber o nosso carinho, as nossas vibrações de amor a chegar a todos estes corações. Assim como vos pedimos por todos nossos irmãos de todas as casas religiosas, não importa. O que importa, Senhor, é o nosso amor perante a Ti e perante os nossos irmãos. Que todos os nossos irmãos que têm como missão de governar, de direcionar o seu povo, que possam ser tocados em vossa alma, para que possam fazer o melhor para a sua nação, para o seu povo. Ampara, Senhor, a todos os lares, aos nossos familiares, aos nossos parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, que eles também recebam, Senhor, a visita de um irmão espiritual a levar um pouco da vossa luz e do teu amor a estes corações. E vos pedimos por todos nós, Senhor, que somos tão pequeninos, tão imperfeitos e que estamos ainda neste grande aprendizado. E que possamos, Senhor, agradecer por aqui estarmos aprendendo e estarmos nos fortalecendo sempre, Senhor. Fortalecendo em Ti, fortalecendo na fé, na coragem e na esperança de dias melhores. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare a todos e que possamos levar conosco um pouquinho da paz de Jesus em nossos corações. Que assim seja, meus irmãos. E assim nos despedimos, deixando, Senhor, as palavras do nosso Mestre Jesus, que diz que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amo e amarei por toda a eternidade. Que assim seja.